O que me traz à tribuna essa tarde é alguns registros que quero fazer. Primeiro, fazer um registro importante, senadora Rose, do encontro em São Mateus com a visita do ministro Helder Barbalho. Senadora Rose, Vossa Excelência que articulou o encontro. Senador Bendito, se vire para cá para ouvir eu falar. Senadora Rose, que articulou o encontro e que articulou com nosso ministro Helder Barbalho para que fosse a São Mateus num encontro importantíssimo com os prefeitos da nossa região, uma região que vive sempre assolada pela seca e vive uma grande crise hídrica, e São Mateus, de forma muito especial, tem o problema da água salgada. Senadora Rose, eu recebi o convite de Vossa Excelência, que articulou o encontro. E tive a oportunidade de ir, e lá estavam alguns parlamentares, o deputado Jorge, o deputado Lelo e o senador Ricardo Ferraço, mas Vossa Excelência foi a comandante do encontro. Eu queria pedir ao senador Moca para deixar a senadora Rose me ver aqui. Melhorou. Não, ele estava de costas, mandei ele ficar de frente. Senadora Rose, o que foi colocado pelo ministro, que mostrou um conhecimento do nosso drama, para os prefeitos da região, vereadores, lideranças religiosas que lá estavam, lideranças civis que lá estavam, e nós esperamos que aquele encontro comandado por Vossa Excelência redunde concretamente e venha de encontro a suprir necessidades do povo da nossa região. Não sei se Vossa Excelência queria me apartear, gostaria de me apartear, até porque Vossa Excelência foi quem planejou e executou aquele encontro absolutamente importante, que eu imagino deva se repetir em outras regiões do Estado, até porque o nosso Estado é carente e em dias de parcos recursos é preciso que haja uma luta afiada e afinada da bancada federal, como Vossa Excelência demonstrou lá em São Mateus. Senador Magno Malta, primeiro eu queria agradecer de público o apoio de Vossa Excelência ao evento, foi muito importante. Vossa Excelência é um senador envolvido nas teses do nosso Estado e Vossa Excelência, vindo de onde veio, filho da família que é, lutando como lutou e virou um senador da República, nunca se esqueceu de olhar os conflitos que nossas regiões vivem. Imagine o que é viver, consumir água com salinidade naquele teor. Vossa Excelência teve a oportunidade de participar. O que Vossa Excelência diz é verdade. Não fomos lá fazer um mero encontro, fomos trabalhar à procura da solução para ajudar a mediar o problema da crise, não só em São Mateus, mas nos municípios vizinhos. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e muito pela sua dedicação às lutas do povo do nosso Estado. Eu que agradeço Vossa Excelência e parabenizo, agradeço pelo convite que Vossa Excelência articulou, me convidou e eu acabei indo num encontro absolutamente importante para o nosso Estado do Espírito Santo. Segundo assunto que quero falar dentro desse meu período, que o número 13 continua na moda. Marcelo Odebrecht disse que deu 13 milhões para Lula. O 13 está na moda, continua na moda, continua fortalecido. O Marcelo Odebrecht disse que o amigo é Lula. Ele começou a trajetória como amigo dos pobres. E disse que o italiano é Palocci. O italiano, que é um médico sanitarista, só no Banco de Miami tem 1 bilhão. 13 milhões para o amigo. Para o amigo, não foi para a fundação, não foi para o instituto, não foi para o PT. Esses 13 milhões foram para o amigo. Foi dado para o amigo. Quando eles diziam aqui dessa tribuna, porque Eduardo Cunha é sujo, tem dinheiro na Suíça, é um criminoso, Dilma não tem dinheiro na Suíça, Dilma tem as mãos limpas. Eu dizia, olha, realmente, o crime de um é penal e o crime do outro é um crime de responsabilidade fiscal. Mas eu aqui imagino que no dia que ela for cassada e perder o foro, nós veremos que a cor das mãos dela é a mesma cor da mão de Eduardo Cunha. E está aí,
o senhor Marcelo Odebrecht, esse pobre rapaz, coitado, preso há quase um ano, amigo do amigo, dizendo, declarando, dando documento, provas de que, para o amigo, ele deu 13 milhões. Mas hoje aqui também eu vi, chegando do aeroporto, que o amigo está lançado novamente para presidente da República para consertar o Brasil. Aí eu morro de medo. Aí eu tenho medo. Não é medo do processo eleitoral, não. Eu tenho medo de roubar o resto. Agora, com a Odebrecht quebrada, Queiroz Galvão quebrada, OAS quebrada, os amigos presos, Curitiba tornou-se um condomínio para aglutinar e guardar os sabidos demais, aqueles que lamberam o suor da nação brasileira e que usaram os pobres para fazer fortuna. Aí eu tenho medo. Mas estou certo que esse arroubo, que esse afã, que essa valentia de que ele voltará em 2018, o povo brasileiro não é idiota, o povo brasileiro não é bobo, existe um recall na praça, há uma pulverização quando se fala de eleição de primeiro turno. Quero alertá-los, ele chegou ao poder porque um dia nós, a sociedade brasileira, resolvemos nos juntar a eles, achando bonito aquele sonho, aquele projeto de poder, que no fundo era um grande pesadelo, mas nós que fomos de forma voluntária e até idiota, um dia acordamos, nos afastamos, e o povo brasileiro jamais levará ao poder o amigo de número 13, disse Marcelo Odebrecht para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Um outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, é sobre o voto em lista, senador Randolph. O voto em lista, senador Rigufe, não é nada mais, nada menos, na minha visão. Voto em lista é uma caixa preta para abrigar todos aqueles que sujaram a cara na corrupção. É uma caixa preta para esconder quem está de cara suja e fralda cheia, porque não terá coragem de mostrar a cara no processo eleitoral. Senador Randolph. A parte concedida por Vossa Excelência, só para reiterar e concordar com os termos de Vossa Excelência. Voto em lista a essa altura é golpe. É golpe para não dar ao cidadão, ao eleitor, a capacidade de surpreender na eleição do ano passado, para mascarar a vontade do cidadão através das listas partidárias. Não o consenso, entre aspas, consenso que está se formando hoje em torno do voto em lista não é programático. O consenso está se formando é eventual, é circunstancial, é oportunístico. É por conta das notórias investigações que estão em curso. Então, só para reafirmar e concordar com os termos de Vossa Excelência, voto em lista, e principalmente como veio no relatório da Câmara dos Deputados. O relatório da Câmara dos Deputados, pasme, senador Magno Malta, estabelece a possibilidade do voto em lista, o cidadão ser candidato ao Senado da República e estar na mesma lista para deputado federal. Na verdade, é um mecanismo para desviar a soberana vontade popular na eleição do ano que vem. Só para concordar com Vossa Excelência. Obrigado, senador Randolph. Agrego ao meu pronunciamento, senador Rigufe. Senador Magno Malta, parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e também aqui falar dessa questão do voto em lista. O que nós tínhamos que fazer, na minha concepção, é sim mudar o sistema eleitoral, mas não para o voto em lista fechada. Eu penso que nós deveríamos votar aqui a minha proposta de emenda à Constituição, que institui no Brasil o voto distrital. Isso, na minha concepção, sim, seria uma mudança no sistema eleitoral positiva. Instituir nesse país o voto distrital. Agora, não piorar um sistema que, na minha concepção, já é muito ruim.
O voto em lista, ele vai cumprir apenas um papel, o papel de perpetuar os atuais parlamentares e dar mais poder ainda para as cúpulas partidárias. Ele retira do eleitor o direito desse eleitor escolher quem ele quer e quem ele não quer. E passa para as cúpulas partidárias definirem uma lista pré-ordenada e dizer ali quem vai ser eleito e quem não vai ser eleito. Isso, para mim, não é correto. Isso não é um bom sistema. Eu não estou nem entrando na questão das pessoas manterem o foro por prerrogativa de função, que eu também sou contra. Já defendi aqui diversas vezes a extinção do foro por prerrogativa de função. Mas, como sistema eleitoral, eu não posso considerar bom um sistema que retira do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. O que nós tínhamos que fazer aqui é mudar o sistema, sim, mas para o voto distrital, que torna a política mais acessível ao cidadão comum. E não o voto em lista, que só perpetua os atuais parlamentares e dá mais poder ainda para as cúpulas partidárias. Então, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e por estar também somando nessa luta contra essa aberração, na minha concepção, que é o voto em lista. O voto em lista é uma lata de lixo para guardar fralda suja. É um mecanismo para aqueles que não têm coragem, não terão, de colocar a cara na rua no processo eleitoral. Ainda na reforma que vem da Câmara, eles estão propondo, ainda, hoje eu vi na Globo News, o relator Lúcio Vieira Lima, dizia a repórter que havia conversado com ele, disse que está propondo um fundo para que esse fundo financie o processo eleitoral. Você já tem fundo partidário, que, aliás, tem uma PEC minha propondo congelamento por 20 anos. E agora vão criar mais um fundo para o processo eleitoral, aí ele faz a ironia no final. Porque se não tiver o financiamento, como é que vamos fazer? Como é que vamos disputar a eleição? Como fazer a eleição? Os parlamentares vão ter que andar de jegue? Perguntou ele. Olha, se andar de jegue é pelo caixa 1 normal, não tem problema. O problema é andar de jegue no caixa 2. Agora, eu vou propor uma emenda, assim que chegar aqui, senador Rigufe, para o financiamento de campanha. Nós temos que aprovar, o advento da internet tomou conta do mundo. O financiamento de campanha tem que ser só pela internet. Peça pela internet. Porque é o seguinte, o nosso mandato hoje, com as redes sociais, com a internet tomando conta das pessoas 24 horas, nós vivemos o verdadeiro Big Brother. As pessoas conhecem o meu mandato. No maior rincão, lá no último rincão desse país, eles conhecem o meu mandato. Conhecem o seu mandato. Conhece o mandato de Zé Medeiros, da senadora Rose, de Ronaldo Caiado, o seu mandato, presidente. E nós temos que fazer um mandato absolutamente visível, senadora Lúcia Vânia, para que o país confie em nós, para que no processo eleitoral você diga, olha, sou candidato à reeleição, estou pedindo R$5. Nós temos 204 milhões de pessoas. Eu tenho um pouco mais de 2 milhões de seguidores na minha página. Olha, se 1 milhão deles resolver me dar R$1, R$2, R$3, é alguém que acha que eu devo continuar aqui, é alguém que acha que o meu mandato significa e que eu posso servir ao país, então eu posso receber R$5, R$1, R$2 lá do Acre, de Pedro Canário, lá do interior da Bahia, do interior do Ceará. Eu vou fazer a emenda, porque a sociedade brasileira jamais suportará que se crie um fundo para poder financiar o processo eleitoral. Senador Zé Medeiros, depois senadora Rose. Senador Magno Malta, diante da sua emenda, eu quero pedir ao ministro Kassab para fazer uma conectividade grande lá no Mato Grosso, porque tem município que não pega. Mas é uma ideia boa, porque hoje já existem mecanismos que são desses aí que Vossa Excelência falou, que são usados, por exemplo, na eleição do Obama foi usado isso. Mas numa eleição majoritária, Vossa Excelência pode pedir para o Brasil inteiro. Tem algumas regras. O deputado federal pode pedir para o Brasil inteiro, aquele que está na reeleição. O que
está disputando pela primeira vez a eleição de deputado federal, ele não é conhecido no país. Então, ele só vai pedir no estado dele. Eleição de governador no estado dele, presidente da República, país inteiro. Então, algumas regras serão colocadas, porque obriga o deputado e o senador a se mostrar para o país. A se mostrar para o país. Vossa Excelência. Mas eu quero lhe parabenizar também, senador, porque Vossa Excelência trouxe à tona aqui um tema hoje que eu não vi nenhum da bancada que defendia o ex-governo falar nada aqui hoje. Aqueles que sempre gostavam de apontar dedo por qualquer dificuldade ficaram quietinhos hoje aqui. Não falaram nada dos 13 milhões. E Vossa Excelência trouxe à memória da nação brasileira o que os jornais estão dizendo. Porque eu não vi a indignação dele, e uma coisa que Vossa Excelência sempre diz aqui é a indignação dos justos. Eu não vi a indignação dele em relação ao Marcelo Odebrecht. Ele atacou, chamou de canalhas quem vazou, mas nada disse a respeito do Marcelo Odebrecht. Vossa Excelência trouxe um assunto que é importante ser rememorado, não para acusar, que eu penso que não é o nosso papel aqui, mas de mostrar a incoerência dessa gente que se passa por santo, mas que não tem um telhado com muita estrutura. Muito obrigado. Senadora Rose. Vou continuar, ela está no telefone, em seguida eu dou para a senadora Rose. Eu quero dizer que amanhã é um dia importante, nós vamos discutir o foro privilegiado. E a nação brasileira, senador Eduardo, ela agoniza com esse tema. A sociedade brasileira não quer conviver com quem comete crime e se esconde atrás de um mandato eletivo ou atrás de uma toga. Quem comete crime comum, ou seja, crime penal, precisa responder por ele. E é preciso dar uma resposta urgente à sociedade brasileira. Eu toco nesse assunto agora para, mais uma vez, reiterar e ficar patente a minha posição contra o foro privilegiado. Toco ainda na questão da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade é importante, eu acho que é. O texto não é tão ruim como se prega, mas penso que não é oportuno. Veio num momento inoportuno, em que a sociedade brasileira, ela quer ver o país ser depurado de fato. E nesse processo de depuração da nação brasileira, senador Medeiros, a sociedade entende também que não é um momento para discussão do projeto do foro privilegiado. O foro privilegiado, quando eu tive com o doutor Moro, ele me falou da emenda, e é uma emenda absolutamente simples, que não altera nada no texto como um todo, mas só um ponto, em que o juiz não pode ser criminalizado pela sua interpretação. O juiz não pode ser criminalizado pela sua interpretação. Então, penso que, diante disso, de um clamor nacional e pelo meu próprio entendimento, e penso que abuso de autoridade não só os políticos que praticam, o abuso de autoridade é praticado pelas autoridades judiciárias, por juiz, por promotor, por desembargador, por ministro de tribunal superior. Abuso de autoridade é praticado por um guarda de trânsito, é praticado por um cidadão que tem uma loja, tem 2, 3 empregados, e ele abusa da sua autoridade para humilhar os seus funcionários. Abuso de autoridade pode se dar em qualquer lugar, senadora Rose. Então, as pessoas focaram, exatamente por esse momento crítico, ruim da nação brasileira, elas focaram que, derrubando a lei de abuso de autoridade, tão somente a lei alcança os políticos. Não. A lei de abuso de autoridade é para alcançar todos aqueles que abusam da sua autoridade, que subjugam as pessoas debaixo da sua autoridade. Doutora Rosa. Em cima das palavras de Vossa Excelência, que eu queria refletir, muitas vezes que eu ouvi, relembra muito a sua mãe, eu vou relembrar a minha, que dizia que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? O poder, uma vez, quando eu fui eleita vice-presidente do Congresso Nacional e vice-presidente da Câmara, eu me lembro que um assessor da casa chegou até mim, agora Vossa Excelência vai conhecer para que serve o poder. O poder serve para servir as pessoas. Portanto, o que a gente vê no Brasil, né, do jeito que a gente está vendo, as pessoas planejam ter poder para se servir dele.
E nós, felizmente, estamos vivendo um momento em que nós podemos conhecer quem pratica essa regra a favor dos seus interesses, dos seus negócios, e o espaço, em vez de servir a comunidade como um todo, serve exatamente nessa direção. Por isso, eu queria até reafirmar aqui para Vossa Excelência, e vi a sua intenção nessa direção, de que esta lista fechada, ela, por mais que se represente a modernidade, ela representa também um expediente que pode ser usado para dar poder a outras pessoas que não querem se confrontar diante da opinião pública. Eu queria que todos os políticos pudessem ir à praça, falar com o povo, Vossa Excelência faz isso frequentemente, e expor suas ideias e deixar o povo responder se acredita ou não acredita, se quer ou não quer. E quando estiver aqui, por isso que eu sempre briguei que o mandato de senador é um tempo muito longo, porque são 8 anos, muitas pessoas entraram nessa casa andando como senador que foi eleito e gravitavam, depois de alguns meses, no poder do Senado. Que o Senado é uma casa poderosa, importante, mas não pode ficar 8 anos sem o povo dizer que pensa do mandato de Vossa Excelência e do mandato que eu estou aqui servindo. Eu queria, a partir de Vossa Excelência, dizer mais uma vez que Vossa Excelência é muito feliz nas suas considerações. Obrigado, senadora Rosa. Incorporo ao meu pronunciamento e quero falar sobre o meu penúltimo assunto. Essa semana passada, próxima, senador Eduardo, senadora Rose, senador Ronaldo, a notícia tomou conta do Brasil, o assédio sexual, o assédio moral feito pelo ator José Maia, um ator respeitado como ator, não é? Um bom ator, a uma colega de trabalho na Rede Globo. E criou-se uma comoção muito grande em torno do tema, até porque eu soube depois que a moça, senadora Rose, figurinista, é do Espírito Santo. E um homem que se preza, que se respeita, não pode fazer esse tipo de assédio. Embora depois ele tenha vindo a público de uma forma corajosa. Não posso, tenho que dar a ele o benefício da dúvida, eu não vou duvidar do que ele falou, que ele estava arrependido, que foi uma ação machista, que ele tem esposa e filhos, e aqui é que eu me concentrei para dar esse voto a ele, tem esposa e filhos, estava exposto, e no seu texto expôs a esposa e os filhos, e estava envergonhado, arrependido, e que nesse episódio negativo para a vida dele nascia um novo homem. Parabéns! E aí eu vi, né, hashtag tocou em uma, tocou em todas, camiseta tocou em uma, tocou em todas. Aí no outro dia, eu vi aqui no Senado, as senadoras, com as deputadas, com as plaquinhas, tocou em uma, tocou em todas. Mas essa placa eu não vi quando o José de Abreu cuspiu naquela senhora, no rosto dela, chamou de vaca dentro de um restaurante. Não vi ninguém se manifestar aqui, porque José de Abreu é do PT. Não vi ninguém se manifestar dizendo que cuspiu em uma, cuspiu em todas. Cuspiu em uma, cuspiu em todas. Não vi. E as anônimas, que são machucadas, mutiladas todos os dias. As anônimas. Mas parece que o assunto estava na televisão, estava na moda. Cabia. O parlamento tem que ter posicionamentos, sabe? Mostrar para a sociedade o balizamento da sua postura enquanto parlamentar. Uma juíza hoje, está aí nas redes sociais, uma juíza federal, escreve um texto sobre a Rede Globo, dizendo que parece contraditório e até uma ironia, que a própria TV, que nas suas novelas erotiza crianças, que mexe na sensualidade e mostra até um personagem de Zé de Abreu, que casado tinha um caso com uma menina bem mais nova que ele, bem parecido do que aconteceu na vida real. O que é mais criminoso? Você mexer com o imaginário das pessoas? Porque o texto, a execução das novelas, é aquilo ali. É aquilo ali. Ele trouxe para a prática, na realidade da vida dele, aquilo que a gente ensinou muitas vezes. Então as novelas erotizam as crianças. Aliás, eu estou aqui, senadora Rose, com mais de 50 assinaturas para poder ler amanhã a CPI dos maus tratos infantis.
erotizam as crianças, mexe com o imaginário das pessoas que estão assistindo TV. Quantas outras mulheres anônimas não foram abusadas, violentadas moralmente ou teve assédio sexual, porque os homens foram movidos no seu imaginário pelas novelas que eles viram? Mas aconteceu num recanto qualquer, num bairro qualquer. Quantas mulheres foram estupradas por aí porque a novela mexeu com o seu imaginário? Então é até contraditório. É contraditório. Então deve ser dessa seguinte forma: hashtag mexeu com o ser humano, mexeu com todos. Mexeu com o meu próximo, mexeu comigo. Porque eu não vi nada de plaquinha aqui. Cuspiu em uma, cuspiu em todas. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi. Não vi ninguém fazer um discurso contra Zé de Abreu. Não vi. Não vi. Como não vejo outras coisas. Então concordo plenamente com a juíza. As novelas, os textos, aqueles que mexem, que ironizam, sabe, que provocam novelas violentas, é como eles fazem. Eles querem montar um império homossexual no Brasil. Parabéns ao ministro Mendonça Filho, que tirou a ideologia de gênero, mais uma vez. Não vai rezar, não estará nos textos da educação brasileira. Quem gosta e acredita em ideologia de gênero, constrói uma escola e põe seus filhos lá. Você não acha que é bom, que está certo? Põe seus filhos lá. Agora respeite um país, uma nação majoritariamente cristã. Respeite essa nação que acredita em família nos moldes de Deus, família tradicional, macho e fêmea, como Deus criou e como está no texto constitucional. Mas também está nos textos e nas execuções, nas novelas. Mexendo com as pessoas. Eu acredito que se esse Zé Maia tivesse declarado que ele tinha saído do armário e que ele ia se casar com outro macho, ele não teria sido suspenso. Ele estaria nos programas glamourizado como um corajoso, como um herói nacional, que é assim que eles tratam. Repudio veementemente o que José Maia fez. Ninguém tem direito, nem no isolamento, nem no escuro, nem em qualquer outro lugar, de fazer assédio moral, assédio sexual a nenhuma mulher. Ele veio a público, o que não aconteceu com outro Zé, que cuspiu na cara da mulher e ficou por isso mesmo, e não vi ninguém nesse parlamento, nem lá na Câmara dos Deputados, levantar uma plaquinha dizendo cuspiu em uma, cuspiu em todas. Obrigado, senhor presidente.